calor é a energia que passa de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. Gostou? De novo. O calor é a energia que passa de um corpo que está mais quente para um corpo que está mais frio. Essa é a definição de calor. A energia que passa de um corpo quente para um corpo frio. Preste atenção. Aqui é um balde de água quente. E aqui um balde de água fria. Vamos cruzar os braços e esperar. Depois de algum tempo, você verifica que o balde que estava com água fria vai aumentando a temperatura, aumentando lentamente. Simultaneamente, o balde que estava com água quente vai esfriando, esfriando. Tem alguma coisa acontecendo. A física diz que tem algo que sai do balde de água quente para o balde de água fria. Este algo, meus amigos, é calor. Você chega de manhãzinha na praia, bem frio, olha para um lado, olha para o outro, pega a sua toalha de praia, estende no chão, deita tranquilamente para pegar aquela serenidade. Fecha os olhos e vamos tomar sol. Quando dá 11 horas, o sol está infernal. A areia, nem pensar. Você levanta e corre para a praia. Aí você vai ver que a água, não está tão fria quanto de manhã, mas está muito mais fria do que a areia. Aí a gente fica pensando, será que o sol forneceu mais calor para a areia, para deixar a areia bem quente, e menos calor para a água? Não, a física diz que não. Ambos recebem calor da mesma maneira. Só tem um problema. A água tem maior calor específico. E o que quer dizer água tem maior calor específico? Quer dizer que a água é mais difícil de aquecer. Por isso que a água ainda estava meio fria às 11 horas da manhã. Calor específico, meus amigos, é uma grandeza física cujo valor é tanto maior quanto mais difícil é aquecer um corpo. Marival, e como é que resolve problema com calor específico? Você resolve problema com esta fórmula: C igual a Q sobre M delta θ. O C é o nosso calor específico. O Q que está no numerador é a quantidade de calorias, é o calor recebido por um corpo. O M é a massa deste corpo. E o delta θ é um símbolo grego que significa variação de temperatura. Repetindo, C igual a Q sobre M delta θ. Quando você vai num livro, eles mostram esta fórmula de uma outra maneira. Vou mostrar a maneira que os livros mostram. Q igual a MC delta θ. É deste jeito que usamos, em geral, a fórmula para resolver problemas. Olhe para essa pedra de gelo. A luz do sol está fornecendo calor para ela e a sua temperatura permanece sempre a mesma. Mas eu estou notando que a pedra de gelo está diminuindo de tamanho. Embaixo dela está aparecendo uma aguinha. Deixa eu ver a temperatura dessa água. A mesma do gelo? Pronto, você está aprendendo que o gelo está virando água líquida sem mudar de temperatura. A física explica que isso é uma mudança de estrutura cristalina do gelo para a água. E este fenômeno, em que o gelo vira água líquida, se chama fusão.
O que é que a gente observa também? Que para cada 1 grama de água líquida que se forma, serão necessários 80 calorias fornecidos. Ou seja, para derreter 1 grama de gelo, eu preciso fornecer deste sol bonito 80 calorias. Menino inteligente já entendeu que se forem 2 gramas, serão 160 calorias. O dobro, não é mesmo? Esta quantidade de calorias, 80 para cada grama, a física chama de calor latente. Então, o que é o calor latente? É a quantidade de calorias que eu preciso fornecer ao gelo, no caso do gelo, para derreter 1 grama de gelo. A fórmula de calor latente é L igual a Q sobre M, onde L é o calor latente, o Q é a quantidade de calor que eu forneço e o M é a massa, no nosso caso, do gelo. Quero que você acompanhe agora uma experiência. Estamos em um ambiente onde a temperatura vale 20 graus Celsius e eu pego uma pedra de gelo, aqui está ela, que tem 40 gramas, e coloco neste cálice. Agora eu vou aguardar para ver o que acontece. Repare que a pedra de gelo está a 0 graus Celsius. E você aprendeu que o calor é a energia que passa de um corpo que está mais quente, que é o ambiente, para um corpo que está mais frio, que é a pedra de gelo. Aí você espera, e daqui a pouco, cadê a pedra de gelo? Já foi, virou água líquida. Esta água líquida está na mesma temperatura da pedra de gelo, 0 graus Celsius. Aí eu lhe pergunto, quanto calor foi necessário para produzir esta fusão do gelo? Para responder isso, eu vou usar a fórmula do calor latente, Q igual a M vezes L, onde Q é o calor que eu estou procurando, M é a massa de gelo, que no nosso caso é 40 gramas, e L é o calor latente do gelo. Ele vale 80 calorias por grama. 40 vezes 80, 3.200 calorias. Pronto. Grave que a quantidade de calor para derreter este gelo vale 3.200 calorias. E vou botar este resultado aqui, aguardando os acontecimentos. Bem, amigos, agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Eu quero saber quanto calor será necessário para pegar essa aguinha que está a 0 graus e fazê-la aumentar e aumentar a temperatura até igualar a temperatura do ambiente. Mas antes, é preciso saber que você vai usar a fórmula do calor específico. Q igual a M vezes C vezes delta teta. Preste atenção como é que se faz isso. O M ainda é a massa da aguinha, que é a mesma massa do gelo, 40 gramas. O C é o calor específico da água. É bom saber que a água é a substância que tem maior calor específico. E o calor específico dela vale 1 caloria por grama graus Celsius. E, finalmente, a variação de temperatura. Bom, esta é fácil, não é? A aguinha está a 0 graus Celsius, vai elevar sua temperatura até atingir a temperatura do ambiente. Então, a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Fica essa conta que você está vendo aí. 40 vezes 1 vezes 20. Isto dá 800 calorias. Agora, chame o resultado anterior. Você vai ver que o calor total para fornecer e fazer com que o gelo vire líquido e o líquido aumente a temperatura até igualar com a do meio ambiente, é a soma de 3.200 calorias com 800 calorias. Isto dá 4.000 calorias.
E para fechar, lembre que a fórmula Q igual a M vezes L só pode ser usada para calor latente e para fenômenos onde a temperatura não muda. E a outra fórmula, Q igual a mc delta θ, só é usada quando a temperatura está variando. Um grande abraço, pessoal.